Ele jogou a chave na mesa e gritou: "Cadê minha janta?" Enquanto eu limpava a louça que ele sujava, seus amigos riam. Para eles eu era só a empregada. Mas naquela noite, algo mudou. Abri minha bolsa e joguei na mesa o que ele nunca esperou ver: a escritura da casa. Em letras garrafais, só um nome: o meu. A expressão dele? Inesquecível, porque a verdade era simples: quem morava de favor ali não era eu. Tudo havia começado tão diferente. Quando conheci Paulo, ele me olhava como se eu fosse a única mulher do mundo. Eu, uma jovem recém-formada, cheia de sonhos simples, um lar, amor, parceria. Ele dizia que construiríamos tudo juntos. Lembro do primeiro jantar em seu apartamento alugado, quando cozinhamos lado a lado, rindo das panelas queimadas. Na época, acreditava que estávamos plantando as bases de um futuro igualitário. Como pude não perceber que, enquanto eu sonhava com nossa casa, ele já planejava transformar-me em sombra? Quando ele perdeu o emprego, fui eu quem segurou as contas. Tirei turnos extras no trabalho, vendi minhas joias, abri mão de cursos que sonhava fazer. Mudei-me para aquele apartamento minúsculo dele e transformei cada canto com minhas próprias mãos. Pintava paredes de madrugada, plantava flores na varanda, fazia jantares para impressionar seus amigos. Quando sua mãe adoeceu, fui eu quem trocou os curativos, deu banho, perdi noites de sono. Tudo por amor, tudo sem cobrar. Achava que estávamos construindo algo, até perceber que, enquanto eu erguia nosso castelo, ele cavava meu lugar. Sempre atrás dele, sempre em segundo plano. O dia da compra do apartamento deveria ser nosso maior sonho realizado. Enquanto ele gastava seu salário com roupas e baladas, eu guardava cada centavo em uma conta secreta. Quando finalmente juntamos o valor da entrada, fui surpreendida pelo corretor. "Só um nome no contrato, senhora." Escolhi o meu. Afinal, tinha sido meu dinheiro que cobrira 70% do valor. Ele nem questionou quando assinamos. Achou natural, como tudo em nossa relação. Enquanto eu me matava em 2 empregos para pagar as prestações, ele reclamava que a decoração não combinava com seu estilo. Mal sabia ele que cada parede pintada, cada móvel comprado, era minha silenciosa afirmação: esta casa é minha, mesmo quando fingia ser nossa. Os primeiros sinais surgiram discretamente. Ele começou a esquecer nosso jantar de aniversário de namoro, alegando compromissos de trabalho. Eu cobria a comida com papel filme e esperava até tarde, só para vê-la estragar na geladeira. Quando reclamava, ele revirava os olhos como se eu fosse dramática. As noites que passávamos conversando no sofá viraram silêncios pesados. Ele chegava cada vez mais tarde, e eu fingia estar dormindo para evitar discussões. Seus beijos matinais, que antes eram carinhosos, se transformaram em gestos mecânicos, quando não eram esquecidos completamente. O pior foi quando mostrei minha promoção no trabalho. "Legal", murmurou sem tirar os olhos do celular. Naquela noite, enquanto comemorava sozinha com uma taça de vinho barato, percebi. Ele não estava mais feliz por mim. Na verdade, parecia nem me enxergar mais. A gota d'água veio quando encontrei um bilhete de restaurante no bolso de sua jaqueta. Data do nosso aniversário, mesa para 2. Fiquei horas esperando por ele naquele dia. Quando confrontei, ouvi o que se tornaria seu mantra: "Você tá ficando controladora, hein?" Era mais fácil me chamar de louca do que admitir que estava me traindo. Aquela tarde de sábado deveria ser como qualquer outra. Eu lavava a louça do almoço que ele nem tinha elogiado quando ouvi risos vindo da sala. Aproximei-me silenciosamente e ouvi sua voz desdenhosa. "Ela? Ah, é útil para cuidar da casa e fazer comida, até que cozinha bem." Seu amigo riu e meu coração afundou como pedra no peito. Fingi não ter ouvido e voltei para a pia, minhas mãos tremendo entre pratos ensaboados. As lágrimas caíam na água suja, misturando-se aos restos de comida que ele sempre deixava no prato. Naquele momento, percebi que não era mais sua companheira. Era uma funcionária sem salário, uma sombra em minha própria casa. Mas foi ali, entre panelas e humilhação, que algo dentro de mim despertou. Enquanto secava as mãos no avental, olhei ao redor e vi cada detalhe que eu mesma havia criado. A parede que pintei,
o piso que escolhi, as plantas que cultivei. E pela primeira vez, uma pergunta ecoou em minha mente. Até quando? A festa da mãe dele foi o palco de minha humilhação final. Passei 3 dias preparando quitutes, decorando a casa e escolhendo meu melhor vestido. Tudo para ouvi-lo me apresentar aos parentes como a moça que cuida da nossa casa. Os convidados me olharam com um misto de pena e desdém, enquanto eu permanecia petrificada com bandeja de salgados nas mãos. Naquela noite, servi drinks, limpei migalhas e recolhi copos sujos como uma fantasma. Meu sorriso estava tão colado ao rosto quanto o verniz descascado em minhas unhas. Cada risada alta, cada olhar atravessado, cada ordem disfarçada de pedido. Querida, traz mais gelo. Cavou um abismo em meu peito. Enquanto lavava os últimos pratos, ouvi os convidados elogiando a linda casa do Paulo. Minhas mãos pararam na água fria e, pelo reflexo na janela, vi uma mulher que não reconhecia. Exausta, invisível, apagada. Foi quando o último fio de esperança se rompeu e algo muito mais forte que a raiva começou a brotar em seu lugar. A madrugada chegou comigo ainda esfregando manchas de vinho do tapete da sala. Meus joelhos doíam contra o piso frio, mas continuei limpando cada canto com uma precisão quase obsessiva. Ele já roncava no quarto, sem sequer um obrigado pelo jantar perfeito ou pela festa impecável. Enquanto guardava os últimos utensílios, minhas mãos começaram a tremer não de cansaço, mas de uma revelação silenciosa. Olhei ao redor da cozinha, minha cozinha, e percebi que estava sozinha há muito mais tempo do que imaginava. A casa estava impecável, mas meu coração parecia o único canto que ele nunca se preocupou em cuidar. Naquele instante, enquanto dobava o último pano de prato, senti algo novo brotar no lugar da dor. Uma determinação fria e calculista. Pela janela, o primeiro raio de sol começava a aparecer. Assim como ele, eu também teria meu novo dia. Mas dessa vez, seria em meus próprios termos. Enquanto o sol da manhã entrava pelas cortinas que eu mesma havia escolhido, meus olhos percorreram cada detalhe da casa. A parede que pintei sozinha quando ele estava cansado, o piso que instalei com minhas economias, as contas pagas religiosamente com meu salário. Tudo ali carregava minhas digitais, meu suor, meu nome nos documentos que ele nunca se preocupou em ler. Minhas mãos tocaram a superfície fria da bancada de mármore, aquela que ele tanto orgulho tinha de mostrar para os amigos. Lembrei-me do dia em que assinamos o contrato, como ele mal olhou os papéis antes de me passar a caneta. Confia em mim, amor, dissera. A ironia agora me cortava como faca. Era ele quem vivia na minha confiança, na minha casa, na minha pele. O barulho do despertador dele ecoou pelo corredor, mas pela primeira vez em anos não me levantei para preparar seu café. Fiquei parada na cozinha, sentindo o peso da verdade descer sobre mim. Eu não era a empregada, não era a coitada, não era a sombra. Era dona. Dona da casa, da minha vida, e agora do meu silêncio que estava prestes a acabar. Naquela mesma manhã, enquanto ele reclamava do café frio, eu já catalogava mentalmente cada prova. Fotos das reformas que bancara, extratos bancários, mensagens humilhantes que havia ignorado por anos. Meus dedos digitavam discretamente no celular o número de um advogado especializado em direitos da mulher, enquanto ele reclamava da gravata amarrotada. Nos dias seguintes, transformei-me em uma sombra estratégica. Sorria ao servir seu jantar, mas anotava cada ofensa em um caderno escondido sob o colchão. Quando ele saía, vasculhava documentos e tirava fotos discretas de tudo. Do contrato de compra da casa às contas que ele fingia não ver sobre a mesa, a advogada olhou meus documentos com um misto de admiração e indignação. Você tem um caso perfeito, disse, enquanto eu assinava os papéis iniciais com uma calma que nem eu mesma reconhecia. Pela primeira vez em anos, sentia o gosto doce do controle, não sobre ele, mas sobre minha própria vida. A tempestade viria, mas eu já não temia ficar molhada. Escolhi uma tarde de domingo quando ele chegou relaxado do futebol. Precisamos conversar, disse, segurando a pasta de documentos com mãos firmes. Quando soltei as palavras, quero que você saia da minha casa, seu riso ecoou pelas paredes como um insulto a mais. Minha casa? Ele gargalhou, derrubando a cerveja sobre meu sofá novo.
Foi então que estendi a cópia autenticada do contrato, meu nome destacado em letras garrafais. Seu rosto perdeu a cor num piscar de olhos. Isso deve ser algum erro, gaguejou, os dedos tremendo sobre o papel. A cena era quase cômica. O mesmo homem que me tratara como invisível agora implorava por meu olhar. Enquanto ele revirava documentos em desespero, eu permaneci sentada, observando cada segundo de seu pânico crescente. A advogada tinha razão. A justiça era um prato que se servia frio. E depois de anos comendo suas sobras, finalmente era minha vez à mesa. Enquanto ele revirava documentos em desespero, eu permaneci sentada, observando cada segundo de seu pânico crescente. A advogada tinha razão. A justiça era um prato que se servia frio. E depois de anos comendo suas sobras, finalmente era minha vez à mesa. Em questão de segundos, o arrogante de antes se transformou num homem ajoelhado. Você está destruindo nossa história por uma briga besta, soluçou, segurando minhas pernas como se eu fosse seu salva-vidas. Seu choro molhou meu jeans, as mesmas lágrimas que antes eu teria enxugado ansiosamente. Foi só estresse do trabalho. Você sabe como sou, insistiu, trocando rapidamente de tática quando viu que o drama não funcionava. Seus olhos suplicantes tentavam pescar minha compaixão, mas encontravam apenas o reflexo de suas próprias mentiras. Era impressionante como, mesmo no desespero, ainda tentava me fazer acreditar que o problema era minha falta de compreensão. Pela primeira vez em 7 anos, olhei nos olhos dele sem medo, sem dó, sem amor. Não, respondi simplesmente, recolhendo meus documentos. A palavra ecoou pela casa como um martelo batendo no prego final, e no silêncio que se seguiu, ouvi o som do meu próprio coração batendo livre pela primeira vez. O ultimato foi claro. Você tem 24 horas para sair. Na manhã seguinte, assisti ele arrumar uma mochila com roupas amontoadas, as mesmas que eu tanto cuidara com lavagens e passagens perfeitas. Quando a porta se fechou atrás dele, o silêncio da casa pareceu expandir, como se finalmente pudesse respirar. Percorri cada cômodo, tocando as paredes que agora eram só minhas. A sala onde servi tantos jantares, o quarto onde dormi tantas noites sozinha, a cozinha onde chorei em silêncio, todos livres de seu peso. Joguei fora seus copos favoritos, troquei as fechaduras e abri todas as janelas. Naquela noite, dormi no centro da cama pela primeira vez, sem despertar para fazer café, sem ouvir reclamações, sem me encolher para ocupar menos espaço. Ao amanhecer, o sol entrou sem pedir licença, iluminando minha nova vida, leve, inteira, finalmente minha. Hoje, quando olho para trás, não vejo o fim de um amor. Vejo o começo do meu renascimento. Aquela relação não ruiu, ela simplesmente desmoronou sob o peso de suas próprias mentiras. Percebi que não estava lutando por nós, mas contra a pessoa que ele insistia que eu deveria ser. As panelas que lavava, as camisas que passava, os pratos que servia, tudo era um ritual de autoapagamento. Achava que diminuir minha luz faria a dele brilhar mais. Mas amor verdadeiro não exige que nos tornemos cinzas para manter a chama do outro. Aprendi que nenhuma casa feita de sacrifícios unilaterais pode ter alicerces sólidos. Enquanto eu carregava tijolos de dedicação, ele cavava buracos de desrespeito. E no vazio que ficou, encontrei algo precioso: meu próprio valor. A maior lição veio quando parei de perguntar por que ele fez isso. E comecei a questionar por que eu permiti. Na resposta, descobri minha força. Porque só quem se perdeu completamente sabe a alegria indescritível de se reencontrar. E dessa vez, prometi nunca mais negociar meu lugar no mundo. Hoje, quando passo as mãos pelas paredes desta casa, descobri que ser dona vai muito além de um nome em documentos. É sobre escolher qual copo usar pela manhã, qual cor pintar as paredes, qual música tocar alto sem pedir permissão. É sobre reconhecer que, enquanto ele me via como funcionária, eu já carregava dentro de mim a CEO da minha própria vida. As panelas que antes lavava com ressentimento agora cozinham minhas refeições favoritas. O quarto que arrumava diariamente permanece desarrumado quando me apetece, porque aprendi que perfeição é ser autêntica. Até as plantas florescem mais, como se tivessem esperado anos por minha atenção não dividida. Por muito tempo acreditei no conto da empregada que vira princesa.
Mas a verdadeira magia foi descobrir que sempre fui a rainha. Só estava usando coroa pequena demais. Esta casa, esta vida, esta mulher que vejo no espelho. Tudo sempre foi meu. E o maior amor que encontrei foi por quem sempre esteve ali, eu mesma. Você já se viu diminuída em um relacionamento como se fosse invisível? Se essa história ressoou em você, inscreva-se para acompanhar mais jornadas de transformação e empoderamento. Porque toda mulher merece ser dona da própria vida, da casa, das escolhas e principalmente de si mesma. Clique no like, se inscreva e comente. Chega de ser sombra, hora de brilhar. Amanhã pode ser a sua vez de inspirar alguém.